Ok. E aí, pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? É, Por acaso o Caio tá aqui já? Ainda não, Tchê. Tava querendo lembrar aqui qual que é a página que tá. O tio, 46. 46. 46. Qual que é o subtítulo? Aqui, pensamentos e sentimentos transmitindo o nosso sinal eletromagnético para o campo quântico. Ah, tá. Legal. E tudo bem com vocês, pessoal? Como é que vocês estão? Alguém quer dizer alguma coisa? Alguém quer trazer algo? Alguém gostaria de expressar alguma coisa? Tudo certo? Podemos seguir? Então vamos lá. Vou seguir a leitura aqui. Pensamentos e sentimentos, transmitindo nosso sinal eletromagnético para o campo quântico. Como todo potencial no universo é uma onda de probabilidade que tem um campo eletromagnético e é de natureza energética, faz sentido que nossos pensamentos e sentimentos não sejam exceção. Considero um modelo útil imaginarmos os pensamentos como a carga elétrica e os sentimentos como a carga magnética no campo quântico. Os pensamentos que temos enviam um sinal elétrico para o campo. Os sentimentos que geramos magneticamente atraem eventos de volta para nós. Em conjunto, o modo como pensamos e o modo como sentimos produzem um estado de ser que gera uma assinatura eletromagnética. E esta influencia todos os átomos em nosso mundo. Isso deve instigar-nos a perguntar: o que estou transmitindo, consciente ou inconscientemente, no dia a dia? Todas as experiências, todas as experiências potenciais existem como assinaturas eletromagnéticas no campo quântico. Há um número infinito de assinaturas eletromagnéticas potenciais para a genialidade, riqueza, liberdade, saúde, já existentes como um padrão de frequência de energia. Se você conseguisse criar um novo campo eletromagnético, alterando o seu estado de ser, que corresponde ao potencial no campo quântico da informação, seria possível que o seu corpo fosse atraído para esse evento ou que o evento encontrasse você? Aí aqui tem um pequeno gráfico. Então ele está dizendo aqui os potenciais no campo quântico. Aí tem aqui riqueza, um parceiro, saúde, alegria, e aqui o seu campo eletromagnético no presente. E aí ele está dizendo aqui que o evento prazeroso encontra você, dependendo daquilo que você está, dependendo do seu campo eletromagnético. Vocês estão vendo esse gráfico? Aí eu pergunto, você tem consciência dos pensamentos que você está emanando, dos impulsos elétricos que você está colocando no e do que você está sentindo? Você está com consciência disso? Você já parou para se perguntar? É muito interessante porque essa coisa dos sentimentos e dos pensamentos,
Existe um campo que ele é um campo semiconsciente, ele não é um campo nem consciente nem inconsciente, ele é semiconsciente. São alguns pensamentos e algumas emoções que ficam ali e que por elas estarem tanto tempo ali, eu já não dissocio ela mais de quem eu sou. Então, eu, eu realmente acho normal. É como se fosse normal. Ah, eu sinto isso aqui, é normal. Eu não questiono mais aquilo. Então, eu sinto de a gente fazer um exercício aqui agora, né? Um exercício. É, você observando aqui, depois você vai levar esse exercício durante a semana para a gente, mas vamos começar aqui com ele. Você assim, parando, pensando, assim, refletindo, né? O que que é que eu estou emanando para o universo de pensamento e o que que é que eu estou emanando de sentimentos, na maioria dos casos, tá? Então eu vou colocar aqui uma música e aí eu vou deixar vocês fazerem essa reflexão aqui nesse momento, tá? É, e o mais importante é que a gente seja honesto com a gente mesmo. Aqui você não precisa provar nada para ninguém, não precisa dizer que você está bem, que você já emana coisa boa e que você já está atraindo só coisa boa. Não, você tem que ser honesto com você, porque é a partir dessa honestidade que você começa a saber onde estamos, né? A partir dessa honestidade, tá? Então vamos lá. Vou dar uns 10 minutinhos, tá? Pra você fazer com tranquilidade.
Pronto, deu para escrever alguma coisa? Quem gostaria de compartilhar para a gente poder ter um exemplo, né? Eu posso, Então, vamos lá. tá? Então, eu coloquei pensamentos de dúvida sobre mim mesma, de reclamo, mas também tem amor, também tem compaixão, comparação, procura de reconhecimento, perdão, entrega, rezas, procrastinação, vaidade, também pensamentos para voltar para o coração. Sou maravilhosa, melhor que os outros. Ah, mas também tenho pensamentos de beleza, de me deslumbrar pela beleza da natureza, a beleza divina também. E sentimentos? Ah, perdão, eu acho que eu misturei assim. Sentimentos, eu sinto sentimentos de tristeza, de não poder, sentimentos que fecham meu coração, como raiva, incômodo, mas também sentimentos de muita expansão e de amor. Eu E eu sinto que o perdão em mim é o que faz de ponte entre um sentimento e o outro. Quando eu vejo um, não sei se o perdão é um sentimento, mas eu sinto que faz esse ponte de me voltar para o coração. Perdão e agradecimento. Perfeito. É, você sabe que você tocou num ponto que é muito importante de a gente, pelo menos, falar a respeito, né? Ontem sobrou um tempinho aqui, eu estava vendo um filme lá do Aquarius, Perdoar o Imperdoável. Aí contava a história de uma mãe que recebeu uma ligação e que o filho dela tinha levado um tiro numa festa e ele tinha morrido. E aí o rapaz que atirou no filho dela foi preso, né? Claro. E, e aí, só que ele não recebeu prisão perpétua porque ele tinha só 16 anos. Então eles acharam que ele era muito pequeno ainda para. E aí, e aí ela começou um trabalho, assim, né? Ela começou um trabalho de. Porque teve um dia que ela abriu uma página de um livro lá, de. Esses livros de meditações diárias, assim, né? E parece que duas mães tinham se encontrado no céu. E aí, elas estavam muito tristes, né? Porque elas tinham perdido os filhos delas. E aí uma falou assim para outra, ô minha amiga, o que que aconteceu com você? E ela virou e falou, eu perdi o meu filho foi crucificado. Aí ela virou e falou, nossa, a senhora então é a mãe de Jesus? Ela falou, sim. Ela estava muito triste. E ela falou, e o seu filho? Qual o nome do seu filho? Ele falou, Judas Iscariote. As duas mães se encontraram, né, no céu. E elas estavam muito tristes porque elas tinham perdido os filhos dela. E isso tocou muito a mulher, assim. Ela falou: Meu Deus, como que será que tá a mãe daquele menino que atirou no meu filho, né? Ela começou a entrar nessas coisas. E aí ela começou um trabalho, assim, de, de perdão. Aí ela foi lá no presídio, conversou com o rapaz se abriu com ela, falou tudo que levou. Ela viu o quanto que o rapaz era muito parecido com o filho dela, tinha entrado nas mesmas histórias, que poderia ter sido até o contrário, o filho dela poderia ter dado um tiro e várias coisas. E ela perdoou o menino
E aí o que que aconteceu? Quando ela perdoou o menino, o propósito dela abriu. Porque daí ela começou a ir com o próprio menino, os dois fizeram uma dupla de ir para os presídios. E eles davam palestras contando a história deles. E isso começou assim a tocar muito os presidiários, porque tinha muita gente ali que estava arrependida do que tinha feito e várias coisas, né? Por que que eu estou contando isso? Porque muitas vezes carregamos um sentimento, né, muito pesado dentro de nós, que nós não sabemos de onde é, sabe? Uma coisa que fica pesada e que a gente fica emanando para esse campo. É um sentimento de mágoa, sentimento de chateação, sabe? A gente está chateado com alguma coisa ainda. E enquanto eu não me livro desse sentimento, é, não me livro, né? Enquanto eu não compreendo ele, ele vai ficar ali. E a mágoa, na verdade, ela fecha o nosso coração. Uma coisa que eu aprendi, quando vem mais gente assim para eu poder trabalhar, é no momento que eu tô com o coração mais aberto. Meu coração tá fechado e começa a fechar, sabe? Então, busque essa compreensão a respeito de quem que você ainda está, você está chateado com quem ainda na sua vida? Quem que é que está ainda trazendo? E a mulher falou assim, ela falou, nossa, ela foi descrevendo o sentimento dela quando ela deu um abraço no menino, que foi saindo um peso das costas dela, foi saindo um peso assim dos ombros dela. Porque quem perdoa é quem mais se beneficia, né? E olha que o caso dela é extremo. Você imagina alguém dar um tiro no seu filho, mata seu filho, você perdoar a pessoa que matou seu filho? A gente aqui tá chateado com outras coisas até. Não sei, sem julgar, né? Porque às vezes para você, para cada um tem os seus calos, né? Mas assim, é muito importante a gente fazer essa análise. Porque senão não tem como a gente estar emanando coisa boa, sabe? Não tem como, porque o que que acontece? A mágoa, a chateação, ela quer vingança. Ela não quer o bem das pessoas, ela não quer o bem do outro, ela quer uma vingança. E aí, às vezes, mesmo sem eu saber, eu tô emanando isso para o campo da potencialidade pura e não tô sabendo que eu tô fazendo isso, entendeu? Aquelas tristezas que dá, aquelas depressões, aquelas coisas, tudo isso é o coração fechado. Eu fecho e não abro por nada. E ali eu começo a ficar ter água gangrenada, né? Água assim, vai, é aquela água parada. E às vezes eu até sou educado, não fico descontando em ninguém, mas tem sempre uma tristeza, tem sempre um peso na minha aura, assim, sabe? Tem sempre uma coisa assim que não é algo assim que. Por quê? Porque eu ainda não perdoei algumas pessoas. Claro que o perdão, ele não, a gente não controla, né? Ah, agora eu quero perdoar. Apesar de ele ser uma escolha, quando você chega no momento ali de perdoar, ele é uma escolha. Mas até chegar nesse momento, tem um caminho. Mas você precisa buscar por isso. Primeiro, saber quem são as pessoas que estão aqui fechando meu coração ainda. Quem são essas pessoas? Porque desses sentimentos nascem pensamentos. E ó, eu digo para você,
pela minha própria experiência, né? O Dharma, ele nasce do karma. Você oferece para o mundo aquilo que faltou para você, porque você conhece a dor desse lugar. Igual essa mulher e esse rapaz. O Dharma floresceu ali da dor profunda deles. Lindo eles trabalhando juntos assim, se respeitando, tocando tantas almas dentro dos presídios, contando a história deles. Mas se não tivesse ocorrido um perdão, não tinha brotado a flor do Dharma. Essas pessoas elas poderiam estar até hoje querendo vingança uma contra a outra. E você sabe que o rapaz, assim, até a mulher procurar ele, assim, até a mãe do procurar ele ainda achava que que ele não era responsável por aquilo, que o outro rapaz tinha merecido mesmo, que ele era folgado. Procurou, achou. Ele ainda estava nessas histórias, ele ainda não estava pronto para assumir o que ele tinha feito. Aí, quando a mulher procurou ele, aí ele falou: Cara, eu fiz isso mesmo. Ele viu a dor da mãe ali, né? E aí ela ajudou ele também. Contar uma outra história para vocês, porque eu acho que essa, essa coisa é boa. E aqui dentro da Florescente, a gente tem aqui a coisa do propósito, né? Prosperidade, propósito, prosperidade. E, e aí eu atendia uma pessoa, ela é lá de Oslo, na Noruega. Ela foi abandonada num orfanato quando ela tinha 2 anos, pelos pais. Pelo pai e pela mãe. Foi abandonada, assim. E aí cresceu com essa dor profunda de ter sido abandonada. E aí ela chegou para fazer o trabalho comigo há uns anos atrás. E aí a gente foi caminhando no trabalho. E ela foi sentindo assim no meio do trabalho, o propósito dela foi abrindo assim de ela fundar uma ONG para acolher crianças imigrantes, porque ela sentia que as crianças imigrantes não eram bem cuidadas assim pelo governo. E aí ela abriu uma ONG chamada Joy. Aí ela mudou toda a vida dela. Ela mudou a vida dela ela mudou para um bairro de imigrantes. A casa dela era lá, o lugar era lá. Ela mudou, entregou a vida dela para isso. E aí uma vez ela me convidou para ir lá e eu fui. E a ONG cresceu muito, assim, né? E ela recebeu a ajuda do governo, ela conseguiu várias coisas. E aí a gente estava andando assim no meio da rua, as crianças tudo corria atrás dela chamando ela de mãe. As crianças negras assim, eu não sei como fala, né? Negra ou preta, né? Não sei. É, é, e aí correndo tudo atrás dela, chamando ela de mãe, pegando na mão dela, grudando na calça e tal. Eu achei tão bonito aquilo. E ela olhou para mim e falou assim: Cada criança que eu acolho é uma parte da minha criança que eu curo. E um outro exemplo de você achar o Dharma no karma. Mas ela só conseguiu fazer isso porque ela, em algum nível, perdoou o que fizeram com ela, porque senão ela poderia estar até hoje reclamando, insatisfeita, amargurada. Você vê o brilho, o sorriso. Tá dando para entender isso que eu estou dizendo? E isso são emoções e sentimentos que a gente vai carregando, vai levando e vai emanando para o campo da potencialidade pura, sem a gente saber, às vezes, muitas vezes, né? Alguém quer falar alguma coisa? Eu quero aqui complementar que há tempo que estou com isso do cultivo do perdão
E é impressionante como esse ficar atento a esses pensamentos, essas emoções e, né, repetir e me entregar para o perdão, ela está assim florescendo aos poucos em mim e cada vez é menos tempo da quando eu que essas emoções e esses pensamentos ficam manifestando-se em mim, né? Esse treinamento de volta para aqui. E o que está sendo importante para mim é não me culpar por que está passando essa emoção ou porque teve essa mágoa, sabe? Se eu me acolher e eu pedir perdão, né? A mim mesma, incluso ao divino, a tudo, para todos os lados, e pedir que esse perdão floresça. Então está sendo assim um momento muito abençoado, eu sinto assim, da minha vida com esse perdão. E floresce também assim uma compaixão e uma esperança pela humanidade, como que podemos alquimizar tudo, né, com o amor. Então é isso, queria compartilhar. Sou grata. Tudo que você falou trouxe mais clareza, deu uma ajustada aí a todo o trabalho que eu estou fazendo também. Perfeito. Então, a Arada está trazendo aqui uma coisa importante, né? Eu me culpo por estar sentindo isso? Não, mas eu preciso ter consciência do que está acontecendo, né? Eu preciso saber que isso está passando. Eu preciso estar presente para poder acolher isso, né? Então é importante isso. Importante, sem culpa. Culpa não serve para nada, gente. Quer saber assim de verdade mesmo? A culpa não serve para nada. Ela é só uma distração do complexo psicológico autônomo. Eu te Oi. trazer algo que, desde que eu li a primeira vez aqui nesse livro, me tocou, é quando ele fala do estado de ser, né? Que é esse estado de ser que tem força, que tem essa capacidade de colapsar, né? Porque em algum nível a gente ouve falar que só pensar positivo, por exemplo, não é suficiente, que é importante a gente trazer para os sentimentos, mas para mim, quando eu li ele falar estado de ser, me deu mais visibilidade, digamos assim, maior, é mais palpável entender essa magnitude para poder ter essa força, né? E fico percebendo, né, o quanto que muitas vezes nessa visão de pensar positivo existe assim um esforço, né, quase como uma guerra. E quando você está falando de estado de ser, é algo que já está tão natural que já está sendo, né? Eu já estou vivendo, eu já estou inteiro ou com mais presença naquele movimento, né? Então, para mim, e aqui nessa parte que você leu, ele fala novamente sobre isso, né? Pensamentos como carga, enfim, ele tem uma parte aqui que ele fala. E eu acho não só bonito, mas assim, impactante, entende? Assim, que estado de ser eu tô a maior parte do meu dia, né? Perfeito. Que estado de ser eu estou a maior parte do meu dia? Né? Às vezes eu tô assim, reclamando, satisfeito, né? Tem como eu plantar coisa boa no campo da potencialidade pura, entende? Aí você fala, mas como que eu mudo isso? Eu acho que o primeiro passo é eu tomar consciência. É eu tomar consciência. Você viu, ele bota aqui os balõezinhos. Então tem o balãozinho da riqueza, tem o balãozinho da saúde, tem o balãozinho da alegria. Como que eu posso me sintonizar com o balãozinho da alegria, por exemplo? Independentemente de como sabe? Como que eu posso me sintonizar com o balãozinho da calma? Qual o balãozinho que eu estou me sintonizando agora? Às vezes eu acordo todo dia insatisfeito,
reclamando, achando que a vida é um peso, e nem percebo que eu estou fazendo isso todo dia, por exemplo, né? Nem percebo. Estou emanando isso, plantando sementes no campo da potencialidade pura. E quais são as situações que vão vir para mim? Situações que são pesadas, que vão. Entendeu? Então é muito importante a gente compreender essas coisas, assim, a gente tem um poder nas nossas mãos, né, assim, que ele, olha só, né, a gente está aqui só cercando uma história que é assim, somos bem poderosos, num bom sentido, assim, né, não poderoso, não, mas poderoso, assim, no sentido de podemos criar coisas, podemos colocar intenções, podemos cocriar, sabe? Temos essa responsabilidade nas nossas mãos. Temos ferramentas dentro do nosso corpo aqui. E como que eu estou usando isso? Oi, Joel. Oi, Thiago, bom dia a todos. Bom dia, querido. Quando o Jorge trouxe essa questão do estado de ser, eu estava pensando exatamente nisso, que eu li um parágrafo, acho que ontem ou anteontem, que eu achei marcante nesse livro. Aliás, o livro todo é marcante, em que ele diz assim, olha, quando eu falo em estado mental ou estado de ser, de maneira indiferente, eu estou falando a mesma coisa. E depois ele acrescenta a questão corporal, né? Quer dizer, que o corpo tem aquela coisa que a gente já sabe há algum tempo, né, do segundo cérebro, que o corpo tem uma influência assim, muito grande no nosso estado de ser, né? Ele até diz, olha, existem muitas pessoas que vivem no estado corporal, como estado de ser, né? Então, quando eu estava refletindo sobre as perguntas que você fez, eu fiquei aqui olhando, e eu disse assim, olha, o que me chega nesse momento é que eu tenho três frentes nas quais o meu estado de ser normalmente está envolvido. A primeira é em torno de mim próprio, eu visitando, sobretudo, as coisas do passado que ou ainda não compreendo, ou que ainda não estão curadas, ou suficientemente curadas, e que ainda doem, né? E aí tem outras duas frentes que não me interessam nesse momento aqui. Mas eu percebo, assim, eu tenho pensado sobre isso, porque existem coisas assim que eu já compreendo suficientemente que, assim, no plano cognitivo, eu digo, cara, sabe, isso não faz nenhum sentido, isso, eu estar preocupado com isso. Algumas coisas do passado, cara, eu fui testemunha daquilo, fui testemunha. E, no entanto, aquela criança se envolveu ao ponto de achar que ela fazia parte daquele jogo e que, quer dizer, por falta de repertório, ela se enrolou naquela história e aquilo foi entrando no meu ser, né? Então eu digo o seguinte, olha, existem coisas que eu já visitei, assim, muito tempo de terapia, já compreendi, já entrei em estado de perdão e até de gratidão, assim, por força de vontade mesmo, de decisão. Olha, eu tomo essa decisão. Tive alguns momentos belíssimos até. Me lembro aqui do Mahashivaratri na temporada do ano passado na Índia, que eu tive esse momento muito lindo de perdão, né? Mas o que eu quero trazer mais como comentário, até um pedido para ti, se for o caso hoje ou em algum momento, você explorar um pouco mais sobre essa questão do corpo.
Porque a minha conclusão é o seguinte: existem dores que, embora você tenha compreendido de uma maneira total, elas, elas ficam ali no corpo. E sem que você perceba, elas se imiscuem no seu estado de ser. É verdade. É, o ser humano, assim, tudo é muito, tem uma coisa misteriosa também, né? Assim, tem coisas que a gente não consegue, assim, e eu não tenho conhecimento suficiente para te falar, assim, a respeito de como que essas dores se introjetam no corpo. Mas uma coisa que eu sei é que fazer atividade física ajuda muito, né? Ajuda muito. Me ajuda muito, assim, sabe? Às vezes eu faço uma aula de yoga que eu sinto os meus pensamentos, a minha energia, assim, indo para lugares mais elevados, sabe? É instantâneo, assim, sabe? Então é muito bom. Eu adoro. Então, o que eu sugiro para vocês, assim, eu não sei cientificamente como dançar, né? A Arada tá falando dançar também. Quando eu danço assim, nossa, fico tão leve, né? Fica tão gostoso. Então, é sempre importante mexer o corpo, principalmente para quem é terapeuta, assim, sabe? Que mexe com muitas essas questões, assim, das histórias, né? Tudo. Precisa mexer o corpo mesmo. Mas sim, Joel, tem coisas. A gente não é linear, né? A gente não é uma conta matemática. Cada um tem uma história de um jeito e que você tem que ir encontrando aí o seu caminho, né? O seu caminho para buscar esse alívio, né? Para buscar essa energia mais suave, para se livrar desse peso, dessa mala, sabe? E Beto, Sobre essa questão do corpo, né? O Joe Dispenza ele fala num momento que quando você pensa e sente, por exemplo, coisas negativas durante um longo período da vida, isso vai produzindo uma química no seu corpo que vai alimentando as células, né? E aí é como se aquilo começasse a fazer parte da nutrição da célula. Quando você começa um processo de mudança de hábito, de pensamento e tudo, a célula passa por um processo de vício, né? Onde ela sente falta daquela substância que ela recebeu por tanto tempo, e aí é um processo de quase uma desintoxicação do corpo para que você consiga fazer essa passagem, assim, né? É o que eu entendi da leitura, né? pois é, o Beto já está um pouco mais adiantado que a gente aqui, então ele está trazendo aqui algumas informações, né? Desculpa, gente, É, é porque eu segui o livro no DGI também, tá? Desculpa, é que eu achei tudo que era certo, legal falar isso nesse momento. eu acho. Então, nosso corpo ele também tem um vício. Ele tem um vício nas químicas de determinadas emoções, determinados pensamentos, né? A gente sente prazer, né, em coisas negativas, né? Você pode ver, se você colocar duas televisões na rua, uma mostrando acidentes, coisas que estão acontecendo no momento agora, acidentes, coisas, tipo um Datena, assim, né? E colocar outra televisão mostrando lugares lindos do planeta, com ursos polares, com baleias. O pessoal vai juntar tudo na televisão do Datena, né? Por quê? Por que que isso acontece? Por que que quando acontece um acidente na estrada, as pessoas vão passando devagarzinho para poder ver o que está acontecendo? Porque tem uma química, tem um vício, tem uma coisa que leva para isso, né? A energia vital, ela está acoplada com o sofrimento, com a dor.
Isso tem uma explicação, né? Até pela Core Energetics, assim, viu, Joel? Quando a gente sofre o trauma, quando a gente é criança, a criança ela não tem capacidade de lidar com aquilo de peito aberto. Ela não tem. Por quê? Porque ela ainda está formando a personalidade dela, ela ainda está formando o campo emocional de 0 a 7, ela não tem. Então, o corpo ele tem uma defesa natural que é mover energia vital para o local da dor, para amortecer. E a energia vital, ela é a mesma que a energia sexual, não tem diferença, é uma energia só. É uma energia, só são nomes diferentes. Então, quando o corpo move a energia para amortecer, ocorre um casamento da energia sexual com a dor. E aí você fica viciado naquela sensação. E aí você vai precisar se desviciar. Talvez esse sentimento de vingança seja um vício também. Dá até sabe, uma coisa assim, dá um. Pode ver. Pode ver, quem aqui não pensa às vezes que está na estrada assim, que o carro vai estourar o pneu, que vai capotar? Oi, Ana. Bom dia, gente. É, eu queria falar de alguns exercícios diários que eu tenho feito para me manter numa corrente de positividade, além do que vocês já falaram de trabalhar o perdão, não reclamação, mas também não o julgamento dos outros nem a mim mesmo. E eu fiquei assustada o tanto que eu julgo. A gente, não sei se como todo mundo é assim, a Uhum, gente julga o tempo todo. E sim, evitar maledicências também, só falar do outro o que puder falar na frente dele. Também fiquei assustada. E, e também com relação à saúde, eu tinha muitos pensamentos negativos com relação a isso, mas aprendi também quando vem, não dou atenção, tá? sim. Mais sobre isso. Ó, isso que a Ana Cristina a Rocha tá falando, exatamente. Às vezes, a gente fica doente no final da vida porque a gente foi pensando que vai ficar doente, vai ficar doente, vai ficar doente a vida inteira e vai, né, precisa. Ó, a Aline está falando uma coisa interessante, ó. Essas substâncias no corpo se chamam neuropeptídeos, se eu não me engano. Algumas abordagens terapêuticas trabalham para liberar isso, como o renascimento. Então, gente, a bioenergética, sim. Então, gente, a questão toda é que somos viciados em emoções negativas. Estamos viciados em sofrer, em ficar no ruim, e aí nós vamos precisar sofrer uma abstinência, né? Abstinência. É igual uma droga mesmo. A gente vai precisar escolher, com a força da nossa vontade, situações. Por exemplo, aquela briguinha de cada dia no casamento. Ai, aquilo dá né? Eu vou precisar escolher em algum momento não brigar. E eu vou sentir essa abstinência, como se fosse um vício. Eu vou querer brigar de qualquer jeito, mas eu vou precisar mesmo segurar e não vou brigar. Porque o que nós estamos falando é de afinar o seu instrumento para vibrar coisas boas, para plantar coisas boas, para que os caminhos se tornem abertos. Então, a principal questão do mundo, por que que as pessoas então continuam odiando e guerreando? Por causa desse vício.
que nós estamos falando. É isso que prende, essa que é a cola. Então, quem já foi viciado em alguma coisa aqui sabe como é difícil largar. Sabe aquele cheque especial, assim, aquele dinheirinho faltando no final do mês, dá até entendeu? Eu vou ter que me desviciar nisso. Eu vou precisar ficar bem sobrando dinheiro, sabe? Eu sei que parece loucura, mas é isso. Acho que é isso, pessoal, hoje. Então, assim, eu sinto que a gente pode, durante esse período, agora, nós vamos entrar de férias, porque nós vamos entrar de férias junto com a pós-graduação, tá? É, então, a gente retorna só no dia 28, o estudo do livro, tá? Então, nesse período, fica atento com o que você está emanando, o que você está plantando, o que está saindo de você, tá? Faça anotações, e aí a gente retorna no dia 28 para seguir aqui o nosso estudo, ok? Alguém quer dizer mais alguma coisa? Boas férias a todos. Obrigado, Joel. Estou até já ajeitando a agenda aqui. Aproveitar que a gente precisa tirar férias também, né? Tá bom, então, pessoal. Então vamos fazer um instante de silêncio para a gente terminar hoje? Ok. Ainda dá para fazer uma foto? Dá. Para quem puder abrir suas câmeras. Tchau, pessoal. Bons tempos, viu? Até Tchau. já.